absolutamente valeu a pena. Quer dizer, eu não acho que teria conseguido o emprego que consegui se não tivesse tido essa experiência. Porque eles literalmente me disseram na entrevista de emprego que estavam entrevistando pessoas e ninguém mais tinha experiência prática direta com Azure Sentinel ou Log Analytics Workspace. E sim, então isso ajudou muito. Você sempre quer conseguir responder à pergunta sobre por que deseja trabalhar para a empresa e quem ela é. E essa é uma maneira fácil de deixar uma boa impressão. Hoje entrevistaremos Kyle, que trabalhou em vendas antes de entrar em tecnologia da informação e segurança cibernética. Ele conseguiu uma boa posição remota como analista de Security Operations Center, usando muitas das ferramentas que usamos no campo cibernético. Essa entrevista é excelente, então confira. Olá, sou Josh Madakor. Sou um youtuber de cibersegurança e dono do Cyberfield. Este é Kyle, membro do Cyberfield. Eles conseguiram recentemente um emprego remoto como analista Security Operations Center e concordaram em vir falar conosco sobre isso. Então, muito obrigado por se juntar a nós hoje. O prazer é meu. Bom estar aqui, Josh. Se não se importar, você poderia se apresentar e falar brevemente sobre sua função atual e anterior? Vou começar com uma pequena introdução, apenas sobre mim em geral. Antes de entrar na área de tecnologia da informação, trabalhei com vendas por alguns anos. E isso foi logo antes da doença causada pelo coronavírus aparecer. Decidi mudar minha carreira e entrei em contato com um amigo meu que trabalha em tecnologia da informação desde que começamos a trabalhar, sabe? Ele é meu amigo de infância. Convidei-o para almoçar e pedi que me contasse um pouco sobre como era o dia a dia dele, como estava tudo. Ele me explicou de uma forma menos assustadora e esmagadora. Pedi que ele preparasse alguns laboratórios para mim. Então fui para casa e comecei a criar máquinas virtuais, como servidores Windows e labs de Active Directory. E então acabei gostando disso. Então me inscrevi em um curso de A+, até Cisco Certified Network Associate me certifiquei, me candidatei ao meu primeiro emprego, que era uma posição de Help Desk. Estive nessa empresa nos últimos 3 anos e acabei subindo de nível de Help Desk nível 1 para 2, até me tornar administrador do Azure e fazendo um pouco de trabalho de segurança aqui e ali. Mas grande parte do meu cotidiano era apenas trabalho de gerenciamento de identidade e acesso. E então eu percebi, ao fazer um pouco disso, uma vez que comecei a ter alguma exposição ao trabalho de segurança neste provedor de serviços gerenciados que eu realmente gostei. Foi por volta dessa época que comecei a buscar vídeos no YouTube para obter dicas sobre como ingressar na área. Foi quando encontrei o seu canal. No começo, sabe, eu sou uma pessoa cética por natureza, mas então eu comecei a assistir mais e mais dos seus vídeos e vi como o seu conteúdo era direto e não relaxado. E eu senti que você estava oferecendo uma perspectiva muito confiável. Comecei seu curso, aprendi muito pelo Cyber Range e me candidatei ao meu emprego atual. Ok, legal. Então, apenas para recapitular. No início, seu amigo te conectou com alguns laboratórios e compartilhou um resumo sobre o dia a dia dele. Então, você conseguiu, tipo, 1 Plus e Cisco Certified Network Associate antes do seu trabalho de Helpdesk? Ou você conseguiu o trabalho e depois fez essas certificações depois? Eu fui para os cursos de certificação como os do Colégio Técnico, que fica perto de mim. Era para ser simplificado como 1 Plus, Network Plus e depois Cisco Certified Network Associate, mas acabei apenas conseguindo o meu A Plus e comecei a me candidatar a vários empregos. Entendi. Então você simplesmente entrou dessa maneira, hã? Ok. E então, durante esse tempo em que você passou pelo Helpdesk, esqueci o que você disse, tipo Helpdesk 1 e depois 2, e então você se tornou um administrador do Azure. Você obteve outras certificações antes de começar a trabalhar com segurança? Sim. Então, uma vez que eu entrei na posição de assistente de suporte 2, isso foi cerca do meu 2º ano, porque eu ainda estava estudando para as certificações, e eu meio que não percebi qual caminho eu queria seguir. Mas eu pensei que o Security Plus era o próximo passo lógico. Eu não tinha o Network Plus, mas trabalhava muito com redes, então decidi pular essa certificação e ir direto para o Security Plus, e foi o que fiz. Sim. Ok, eu meio que fiz isso também. Acabei conseguindo o Network Plus eventualmente, mas eu consegui o A Plus e depois o Security Plus, e então o Network Plus. E o Network Plus é como super chato depois de fazer o Security Plus. Legal saber disso, pergunto, pois há muitos caminhos para a segurança cibernética. E eu só quero dar aos espectadores, uma ideia do que todos estão fazendo para que eles possam, te imitar se quiserem. Você sabe, algo assim. Sim, eu tenho essa perspectiva sobre certificações em geral, onde elas são ótimas para filtros de recursos humanos, mas pessoalmente eu
Prefiro passar a maior parte do meu tempo mais em treinamento prático do que na certificação. Porque uma vez que você consegue a entrevista e passa na primeira com o gerente de contratação, você tem outra entrevista técnica. Ao estar diante dessas pessoas, é necessário ser capaz de falar sobre as coisas que eles buscam para preencher a vaga. Então, para mim, essa é a razão pela qual eu meio que sigo mais o caminho prático, mais do que tentar acumular um monte de certificações. Sim, concordo. É ótimo para conseguir uma entrevista, como você mencionou. Porém, ao conversar com a equipe técnica, suas credenciais perdem quase toda a importância. Você apenas tem que, você sabe se apresentar e falar. Então eu totalmente, entendo o que você está dizendo, e então para o seu atual trabalho de meia que você conseguiu. Você lembra de quantos empregos precisou se candidatar antes de conseguir a entrevista para esse? Ou eles entraram em contato com você primeiro? Como foi o processo? Sim, eu preenchi uma planilha de solicitação de emprego que está listada com o curso Cyber Range, com aproximadamente, eu quero dizer, em torno de 70, alguns trabalhos estranhos. Um dia fui a uma farra e me candidatei a mais de 100 empregos. Mas então, numa noite específica, eu estava quase indo dormir, entende? Então eu estava lá com uma sensação estranha e pensei em verificar o LinkedIn. E vi uma vaga de emprego que apareceu 20 minutos atrás para o trabalho remoto de analista de meias. Eu me candidatei a isso e essa foi a que me retornou a ligação no dia seguinte. Você usou o recurso de candidatura rápida, fez uma inscrição completa ou foi ao site original da empresa para se candidatar? Como foi o processo de candidatura? Para essa que recebi a ligação de retorno, usei o recurso de candidatura rápida e também fiz a inscrição no site da empresa. Então eu encontrei. É como um operador de aquisição de talentos no LinkedIn, não um diretor de recursos humanos. Também mandei mensagem para ela. Legal, ok. Isso é realmente completo e muito bom. E eu digo isso às vezes, meio que. Quanto mais cedo você se candidatar a uma vaga de trabalho disponível no mercado, melhores são as chances de sucesso. Às vezes, muitas pessoas se candidatam, e você provavelmente é uma das primeiras a se candidatar. E todas as outras coisas que você fez é realmente muito útil, então bom trabalho nisso. E para quem estiver ouvindo, é assim que se deve copiar isso. Se você não pode, tente. Ao se candidatar a um emprego, seja consciente e se inscreva diretamente. Isso é realmente incrível, né? Você só teve essa entrevista ou entrevistou outras empresas também? Sim, foi o primeiro lugar que agendou uma entrevista comigo. Eu mais tarde meio que percebi, com a ajuda de algumas pessoas na comunidade de alcance cibernético, apenas eu fazendo, contatos diretos com alguns deles que já estiveram no campo eles mesmos. Alguns sugeriram passar meu currículo por scanner, sistema de rastreamento de candidatos. E é aí que eu acho, de qualquer forma. O motivo pelo qual eu tive que me candidatar a tantos empregos para começar foi porque a formatação, parecia ótima para mim. Mas então, depois que eu passei por 2 dos scanners sistema de rastreamento de candidatos gratuitos, percebi que muitas das informações nos currículos estavam sendo omitidas, eu só tive que reconstruir o currículo a partir daí. Você descobriu exatamente o que estava faltando? Havia uma linha horizontal, uma tabela ou algo do tipo? Ou você simplesmente refez tudo e começou a funcionar? Sim, acho que coloquei uma quebra, sabe? Uma linha horizontal e meio que apagou tudo. Em uma seção específica lá, e então também algumas dessas ferramentas. Não me recordo dos nomes dos sites no momento. Mas eles te darão, sugestões gerais sobre como torná-lo mais atraente para olhar, não em termos de formatação, mas de adicionar métricas de qualificação específicas quando estiver realmente diante de alguém, sabe? E eu pegaria essa informação e jogaria no GPT com, uma cópia em formato portátil de documento do currículo e ele geraria o resultado que eu então colocaria no currículo. Então, para o trabalho atual, você se lembra de quantas entrevistas teve? Como uma triagem inicial por telefone, depois com a equipe? Como foi esse processo? Como todo o ciclo de entrevistas? Então eu tive uma entrevista com o Recursos Humanos que durou cerca de 45 minutos. Foi uma reunião no Microsoft Teams. Então eu tive essa chamada de áudio com ela por cerca de 45 minutos. Ela me perguntou algo técnico, algo sobre, algumas questões sobre conformidade, sabe, noções básicas gerais. Fale sobre você, por que deseja trabalhar na empresa e assuntos relacionados. Em termos de conselho, isso também é algo que eu digo aos meus amigos. Sempre esteja preparado para responder por que você quer trabalhar para a sua empresa e quem ela é. E essa é uma maneira fácil de deixar uma boa impressão no gerente de contratação. Eu dependo muito do uso do chat GPT no meu dia a dia e no trabalho.
Para obter essa informação, basta acessar o site da empresa, fornecer as informações da seção sobre ao GPT, informar o cargo desejado e pedir que ele gere perguntas específicas para a entrevista ou pontos de discussão sobre a empresa. A partir daí, eu acho que isso deixa uma boa impressão na pessoa. Esse é um bom conselho, eu acho. Legal. Depois dessa primeira entrevista, houve uma segunda com a equipe? Sim, a segunda entrevista foi a técnica, uma com quem se tornaria meu supervisor direto e então a outra pessoa, o engenheiro de suporte na nuvem. E eles fizeram muitas perguntas sobre como configurar alertas, como verificar falsos positivos, como triar o alerta, porque eu documentei muitos dos laboratórios que foram feitos. Isso foi abordado no curso no GitHub, e então criei alguns labs próprios e os documentei no meu GitHub. Eu meio que consegui facilmente voltar a apenas mostrar essa documentação como uma forma de caso e exemplo. Ok, então o que aconteceria se você recebesse um alerta e... bem, você sabe, tivemos este alerta do PowerShell, o que aconteceu no final do usuário? É assim, como essa é a regra que foi colocada em prática para detectar e alertar, e é assim que a sessão de triagem foi gerenciada. E eles estavam muito felizes e impressionados com essa documentação. Você mostrou a eles a sua tela, tipo, mostrou o projeto e coisas assim, ou foi pessoalmente? Eu disse que tenho isso documentado no meu GitHub. Se quiser, posso compartilhar minha tela com você. E eles disseram que não era necessário compartilhar a tela. Apenas pegue a localizador uniforme de recursos e cole no chat para que possamos dar uma olhada juntos. Então... Legal, ok. Bem, isso foi útil. Sim, legal. Então, se você não se importa, você gostaria de falar sobre, tipo, como você se preparou para a tua entrevista? Tipo, se aproximando dela. Além de, tipo, a inicial, você fez, tipo, um monte de perguntas práticas ou estrela ou algo assim? Ou como você se preparou para isso? Sim, foi exatamente isso que eu fiz. Mas uma vez que terminei a primeira entrevista com o diretor de recursos humanos, agendei a entrevista técnica para daqui a 2 semanas. Eu queria dar a mim mesmo tempo suficiente para me sentir mais confiante no processo de entrevista. Durante essas 2 semanas, montei um baralho de perguntas no Anki. Eu usei seu baralho de perguntas no Anki e o baralho que eu montei foi apenas... Peguei a lista de empregos e coloquei no ChatGPT e pedi para gerar uma série de perguntas que provavelmente seriam feitas a mim pelo diretor de segurança da informação, o engenheiro de segurança e o engenheiro de suporte na nuvem desta empresa. Porque era com quem eu sabia que iria entrevistar. A senhora do Recursos Humanos já havia me informado isso antes. Isso gerou uma série de perguntas, algumas baseadas em conformidade e outras mais técnicas e práticas. E eu construí o deck a partir daí e acabei percebendo isso. Muitas das perguntas que me foram dadas através do GPT estavam relacionadas ao trabalho que já é abordado no seu curso. Quando possível, respondi sobre um laboratório já realizado, situação, tarefa, ação, resultado, tipo ou resposta. E então terminando isso com... Se quiser, posso compartilhar minha tela e te mostrar algo semelhante que já trabalhei. Mas as outras coisas que estavam além disso são mais questões baseadas em conformidade. Foi um pouco como porque não é tão tangível por si só. E eu tive que passar por aquele deck algumas vezes apenas para me sentir mais confiante ao responder perguntas baseadas em conformidade. Entendi, obrigado. Isso é realmente bom. E, tipo, para as pessoas que estão assistindo, apenas notem uma tendência em sua abordagem. Você é realmente proativo em todos os aspectos, sempre pensando no próximo passo e se preparando para o que vem a seguir. Eles continuam fazendo isso até você conseguir um emprego, o que é realmente bom. Não sei como dizer conduta para emular. Eu diria sim, então bom trabalho nisso. Durante as entrevistas eles te fizeram alguma pergunta realmente inesperada e fora do comum? Se sim, como você lidou com isso? Se eles fizeram. Eles não fizeram, mas alguns anos atrás eu estava. Isso é algo que ficou na minha mente. Alguns anos atrás eu estava me candidatando para uma posição diferente de analista de segurança totalmente remota e eles fizeram. E o que eles fizeram comigo naquela época foi tipo, ei, nós vamos apenas te mostrar alguns, como um script PowerShell e um script Java. E nós só vamos ver se você entende o básico, como ler isso e o que está acontecendo. Acho que foi por isso que eu não consegui aquele emprego. Ok. O anterior. Sim. E isso ficou comigo.
Então, dessa vez eu estava pensando, ok, se eu receber uma pergunta assim, preciso saber o básico de como responder a isso. Eu sei um pouco sobre PowerShell, não muito, mas novamente, assim como aproveitei o GPT pedindo para me dar exemplos de scripts codificados, solicitações suspeitas, como além de invocar solicitações da web, onde é como invoke expression, invocar expressão, coisas assim. E eu passei algum tempo olhando essas coisas, esses scripts que o GPT estava me dando, para que eu pudesse entender o que estou vendo. Caso eu fosse apresentado com isso durante esta entrevista, mas durante esta entrevista não me foi dado nada que fosse chocante, sabe? Ok, é bom saber, mas boas etapas de preparação, no entanto. Eu diria para não gostar de Shield, meu produto ou qualquer coisa, mas supondo que alguém esteja assistindo isso e esteja considerando se juntar ao campo cibernético. Havia alguma parte específica dessa comunidade? Que back-end de hardware você achou útil e acha que outros deveriam prestar atenção? Acho que o alcance vale absolutamente o dinheiro, mesmo que você acabe pegando apenas por 1 ou 2 meses. Se você puder, realmente entender o lado técnico do que está sendo apresentado a você. Como entender como usar o Tenable e configurar as varreduras, e como ler as varreduras e construir consultas custo query language, e como usar o Sentinel para criar alertas. Se isso é algo que você não tem acesso e não quer se dar ao trabalho de, criar uma licença de teste e configurar isso você mesmo usando, documentação da Microsoft, absolutamente vale a pena. Quer dizer, eu não acho que eu seria. Não teria conseguido este emprego se não tivesse adquirido essa experiência. Eles literalmente me disseram na entrevista de emprego que estavam entrevistando pessoas e mais ninguém tem experiência prática direta com Azure, Sentinel ou Log Analytics. Espaço de trabalho. E... Sim, então isso ajudou muito. Eu, pessoalmente, acho que o mais benéfico para mim é, além da sessão padrão do curso de caça a ameaças que você construiu, usar a lógica nos cenários que você cria para criar seus próprios cenários e continuar brincando com o ambiente e fazendo laboratórios é um grande benefício. Obrigado, fico feliz em ouvir isso e acho que sua execução e disciplina são realmente boas. Acredito que você teria conseguido um emprego de qualquer forma, mesmo sem o Cyber Range, mas agradeço por dizer isso. Obrigado. Eu também agradeço isso. Sim, então, só para ser transparente com o público, eu só quero perguntar, só por via das dúvidas. Então, além do campo cibernético e dessas coisas a mais e tal, tem mais alguma coisa que você fez ou que você recomendaria? Que realmente te ajudou a aprimorar suas habilidades. Se você está desempregado, eu ainda trabalho, na minha última semana, em um provedor de serviços gerenciados, entendeu? Somos uma equipe muito pequena e não temos uma estrutura muito específica, sabe? Se você está em uma posição em que já trabalha e está tentando fazer uma mudança para a segurança, faça o seu melhor para entender o que está ao seu alcance para fazer mudanças no ambiente. E veja se você pode apresentar isso aos membros apropriados da equipe, seja na sua equipe ou em as empresas com as quais você lida. Como um exemplo, quando comecei a trabalhar neste provedor de serviços gerenciados, nosso maior cliente não tinha nenhum tipo de gerenciamento de dispositivos configurado. E eu dediquei algum tempo para entender como configurar o Intune, configurei tudo do início ao fim e implementei isso em toda a empresa. E isso foi algo que você pode reformular em termos de como um trabalho focado em segurança, coisas assim para pessoas que já estão nisso, sabe? Apenas observe seu ambiente, veja se você pode fazer mudanças internas que beneficiem a empresa. Para pessoas de fora ou dentro do campo cibernético, Cyber Defenders é uma ferramenta gratuita, além de outras existentes. Você pode fazer muita forense de rede e forense de ponto final por lá. Você só precisa entender como usar as ferramentas que eles estão pedindo para você usar. Com qual vídeo do YouTube ChatGPT pode te ajudar? Montando seus próprios laboratórios em casa como o VirtualBox e tentando ver quais ferramentas gratuitas ou de código aberto que você poderia usar? Outra ótima opção, Hack the Box e TryHackMe também são ótimas plataformas para aprender e começar a experimentar também. E essas também têm sessões gratuitas que você não precisa pagar pelos prêmios. Legal, obrigado. E eu quero tocar no assunto que você mencionou sobre
Se você está trabalhando em algo, sempre pode encontrar algo relacionado à segurança ou relevante para fazer no seu cargo atual. Concordo plenamente e costumo dizer isso às pessoas. Mesmo quando você sabe a quem está respondendo, tipo, um usuário clicando em malware e helpdesk, isso ainda pode ser enquadrado como resposta a incidentes, certo? E tem coisas como IAM ou Identity and Access Management é popular no helpdesk, e então a gestão de ativos. Ao provisionar um dispositivo como um laptop, isso também se enquadra tecnicamente como um domínio de segurança. É um ponto válido que você mencionou. Legal, e então eu acho meio que a pergunta final, o assunto não precisa ter relação comigo ou com a área cibernética, mas apenas alguém que esteja, seja nele ou não, querendo entrar na segurança cibernética. Você tem algum tipo de conselho geral para dar a eles como algo que te ajudou, como uma mentalidade ou algo assim? Isso pode parecer um conselho meio genérico, mas descubra o motivo pelo qual você quer fazer isso. Isso foi algo grande para mim, né? Para ser completamente transparente, eu não entrei na área de tecnologia da informação porque eu amava absolutamente tecnologia da informação. Eu entrei na área de tecnologia da informação porque eu sabia que eu queria proporcionar à minha futura família um determinado estilo de vida. E isso não significa riqueza excessiva, como ter 6 carros e uma piscina, significa algo diferente. Tipo, eu queria poder trabalhar totalmente remotamente para apoiar as pessoas como minha esposa e filhos, sempre que eles precisassem que eu realmente estivesse lá. Então eu não fiquei fora de cena por muito tempo. E para mim, essa foi a maior força motriz para eu entrar no campo, para começar. E então, uma vez que entrei, eu realmente comecei a gostar do que estava fazendo e encontrei muita paixão nisso. E então, ambas as coisas juntas, como o aspecto de trabalhar em casa, além do interesse genuíno no que eu estava fazendo e no que eu estava olhando. Isso é realmente tudo que eu precisava para a disciplina, para ter educação continuada e praticar, e laboratório e coisas. A frequência é importante, como quando se aprende algo novo. Tipo, você pode gastar 1 ou 2 horas fazendo isso no, tipo, sábado e domingo, mas provavelmente é mais benéfico para você fazer pelo menos um pouco, como 30 minutos por dia, tipo 5 dias por semana, do que simplesmente despejar e fazer várias horas, tipo 2 dias por semana, sabe? Concordo, já ouvi isso em outro lugar também. Há pesquisas sobre o assunto, mas não me recordo exatamente do que se tratava. Mas eu concordo, eu acho que isso é bom, mas legal. Obrigado, muito obrigado. Isso é como um realmente ótima entrevista. Sinto que derivamos muitas coisas em comum, o que gostei bastante. Não sei se faz sentido termos chegado a muitas das mesmas realizações sobre as coisas. Acho que vai ajudar muito as pessoas. O Kyle é uma ótima pessoa para copiar se você quer entrar na segurança cibernética. Eu aprecio isso. Sim, não para. Você sabe, assumir isso de qualquer maneira. Mas se alguém que faz parte da comunidade ou não quiser entrar em contato comigo para qualquer pergunta ou ajuda, estou mais do que feliz em estar lá. Muito obrigado, isso é realmente generoso. Isso praticamente resolve. Agradeço novamente. Muito obrigado. Talvez possamos fazer outro no futuro, se estiver afim. Eu estaria aberto para isso. Sim, vou me certificar de te dar algumas atualizações de como o trabalho está indo uma vez que eu estiver nele. Sim, parece bom. Tudo bem. Muito obrigado. Tudo bem. Obrigado. Tudo bem. Obrigado.